já de volta com o terceiro e último bloco aqui do programa Lições da Bíblia dessa semana, conversando com os pastores Caio e Wallace, amigos que vêm da região norte do Brasil, nos visitando aqui no programa Lições da Bíblia. Estávamos falando sobre Troade, ali a reunião que Paulo fez no primeiro dia da semana, que não é uma mudança do dia de guarda, do dia santo ou o dia do Senhor. O pastor Caio também falou da morte do rapaz que dormiu durante o sermão ali, durante o relato de Paulo. E Paulo precisou fazer um milagre ali, né? Precisou resolver o problema. E você ia falar alguma coisa quando eu precisei chamar o intervalo, pastor, por favor. Exatamente. Veja, só para a gente pensar sobre essa reunião. Então, vamos lá. Se Lucas usou o cômputo judaico, ou seja, que o dia começa e termina na hora do pôr do sol, diz que, então, no primeiro dia da semana, essa reunião teria acontecido, então, no chamado sábado à noite. Primeira, a parte escura do domingo, né? Do primeiro dia da semana. Nós sabemos que essa reunião foi à noite, Atos 20, verso 7, havia lâmpadas acesas, diz que a reunião se estendeu, o sermão de Paulo se estendeu até a meia-noite. Então, se essa reunião aconteceu no chamado sábado à noite, no dia seguinte diz que Paulo seguiu viagem. Então, ele não consideraria o domingo um dia sagrado, porque ele seguiu viagem normalmente na manhã. Eles não viajavam no dia de sábado. Exatamente. Né? Agora, se Lucas usou o cômputo romano, então essa reunião aconteceu no nosso chamado domingo à noite, há uma questão aqui, porque o partir do pão, que, digamos assim, legalizaria essa questão da comemoração para a ressurreição, só aconteceu após a meia-noite. Diz que o sermão de Paulo se estendeu até a meia-noite, aí o jovem Eutico caiu da janela, Paulo foi e ressuscitou. Quando eles voltaram, já era depois da meia-noite, então aí eles partiram o pão. Ou seja, teve a ceia. Ou seja, segunda. Aí já era segunda-feira. A ceia também não seria uma autorização para mudança do mandamento. Né? Mas digamos que ela seria isso... algo a mais interessante, mas não uma autorização. Exatamente. Né? Exatamente. O mesmo livro de Atos menciona que eles fizeram esta reunião em vários dias da semana e era comum partir o pão, que pode ou não envolver a Santa Ceia, né? Mas o fato é que esse era um procedimento comum. Verdade. Então não tornava legítimo, né, a guarda do domingo se o fato de ter ocorrido isso no domingo. Nós nem sabemos ao certo se de fato foi uma ceia, mas ainda que fosse, não tornava o domingo um dia de guarda, não era esse o contexto e o assunto discutido aqui. Agora, Deus estava com Paulo, né? Porque por onde ele passava, fenômenos sobrenaturais aconteciam, milagres, o poder de Deus regia a vida desse servo especial do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida de Paulo, né? Pela coragem, homem destemido que era. De Troade, ele continuou sua viagem. Ele ficou bem pouco tempo, dia ali, né? Praticamente, uma passagem rápida, bem diferente do que ele gastou em Éfeso. Talvez ele até conhecia Troade já, por da proximidade e tal. Então ele passou mais para ver os irmãos, pregar para eles. Ficou ali apenas por uma semana. Continuou a viagem, né? Ou uma semaninha ali, foi uma semana ali, a ele semaninha foi para trabalhando, poucos dias, né? Mas ele continuou a sua viagem. E de Troade, ele foi para onde, pastor Caio? Ele chega a Mileto, ele passa um tempo ali curto, bem curto, porque a ideia dele era seguir viagem para Jerusalém. E nesse pedaço aqui dessa história, ele tem um encontro agora com os líderes da igreja. Alguns vêm até de fora, de Éfeso, alguns inclusive. E ele faz um discurso para aqueles líderes para falar para eles como a igreja ficaria na ausência dele. Então ele faz um chamado, na verdade, àqueles líderes para que cuidassem do rebanho. Ele fala sobre falsos mestres que entrariam ali, como eles deveriam se proteger disso, sempre estando firmes na palavra. Então, mais uma vez, Paulo sendo o pastor daquele rebanho. Ele cuidando, ele incentivando os líderes a fazerem o mesmo, e aquilo então ele deveria se multiplicar para todos os discípulos, todos os membros da igreja. Também a sua visão sobre a passagem de Paulo sobre Mileto, pastor. Dois pontos aqui eram destaque, era uma despedida. Mileto estava ali muito próximo, 50 quilômetros mais ou menos de Éfeso. Ele pede que os líderes venham também ali ao encontro para ele ter mais essa conversa. E o segundo ponto é o de advertência. Ele está realmente muito preocupado na certeza, na expectativa de que falsos líderes, ele chama de lobos cruéis, eles viriam para dispersar as ovelhas, né? E esse recado que ele dá aí está presente também na Bíblia como uma preocupação para os dias finais da história deste mundo. Então, nem todos que se apresentam como mestres, como pastores, né, se eles não passam pelo crivo da palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus,
eles podem fazer um papel de lobos devoradores. Ele estava indo para Jerusalém já com bastante preocupações. Essas preocupações, a preocupação com a sua segurança e vida pessoal, que ele estava sendo ameaçado, mas ele não tinha medo de pontuar os problemas que precisavam ser pontuados. Cuidado, tem gente dentro do rebanho estragando a vida espiritual de vocês, são lobos. Era muito corajoso, né? E destemido ao enfrentar os diferentes problemas. E ele fala dos ataques de fora e de dentro. Ao longo da história da igreja cristã, a gente sempre vê isso. Tem os ataques de fora e os ataques de dentro. Aí o principal conselho fogo amigo dele, e o fogo inimigo. Exatamente. O principal conselho dele está em Atos 20, verso 32. Eu gostaria de ler esse texto. Ele diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. Então, para ele, ou seja, como sobreviver aos ataques de fora e aos ataques de dentro? Eu encomendo vocês ao Senhor e à palavra. Então, nós não podemos fugir da palavra. Quando a igreja de Deus foge da palavra, ela está vulnerável. Agora, um ponto me chama a atenção no nosso manual de estudos, é que as estratégias de Satanás com relação a infiltrar pessoas no rebanho de Deus, elas são as mesmas desde sempre, desde que entrou o pecado no mundo, não é? Olha só que problemas que as igrejas cristãs estavam passando. Lunáticos, homens fanáticos, pessoas que eram lobos devoradores, não eram sinceros plenamente na sua ação. Isso a gente vê também em nossos dias, no rebanho, e como a gente tem que cuidar do nosso rebanho hoje, a gente pode aprender com Paulo, né, de enfrentar os problemas com amor, com carinho, mas dizer o que precisa ser dito, não é? Paulo, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Não temos dúvidas para pensar que ele fosse um homem também de oração, não é? E isso, por certo, dava a ele a autoridade para ele conhecer qual era a vontade de Deus e guiar o povo. E se nós também queremos conhecer a vontade de Deus, nós devemos buscar em oração a presença do Espírito Santo do Senhor, na palavra de Deus, esse conhecimento. Porque, por certo, se levantarão muitas pessoas, já têm se levantado, para poder enganar. E às vezes com a Bíblia na mão, num ambiente religioso, não é mesmo? Nós somos induzidos a pensar que ali está tudo sob a bênção e sob a vontade de Deus. Mas Paulo dizia, vai vir lobos devoradores no meio de vós. Então a gente precisa estar realmente atentos a isso daí. Isso aí é um conselho importante de Paulo, né, Caio? Tem dois tipos de lobos na cabeça de Paulo, na mente dele. Tem os legalistas e os liberais. E ele enfrentou isso e a igreja cristã sempre enfrentou isso ao longo dos séculos e enfrenta hoje. Então, de um lado, os legalistas, que na época de Paulo diziam que ele estava se afastando das tradições. Então, os legalistas geralmente ele olha para trás, para o passado. E ele pensa que a salvação para a igreja, essa resolução dos problemas da igreja está no passado. Já os liberais, eles olham para o futuro. Eles pensam, não, tudo que já aconteceu, passou, não vale mais nada. Nós temos que modernizar, agora vamos modernizar. E tem uma frase bonita que um líder nosso diz que é modernizar sem mundanizar. Acho que essa é uma das nossos desafios hoje, no cristianismo como um todo. O mundo mudou, nós temos que modernizar, mas sem mundanizar. E nós chegamos no equilíbrio, que eu acho que é uma das coisas que o inimigo de Deus mais teme. É uma igreja, um cristão equilibrado. Porque se a gente ficar só naquele espírito do passado, legalístico, historicamente foram essas pessoas, esses lobos, representados por essa categoria, que mais mataram. Foram os que mandaram crucificar a Jesus, os que mataram a Paulo, aos apóstolos, não é? A gente não vê no mundo mais liberal pessoas com esse espírito, mas não justifica também ir para o liberalismo. O extremo. Não é? Não se justifica, então está correto. Temos que acompanhar o nosso tempo, modernizando as nossas ações, não a mensagem, né? Não a doutrina, princípios, né? Não os princípios que são inegociáveis, mas as nossas ações sem usarmos as mesmas estratégias deste mundo, né? Exatamente. É uma ciência essa, a gente tem que aprender a cada dia, né? Não é tão simples, Wallace. Não é tão simples. Você que é um administrador, hoje você sabe que não é tão simples ter esse equilíbrio na condução da igreja, do rebanho, né? Agora, eu acho que é isso. Tudo que o inimigo de Deus mais teme é uma igreja e um cristão equilibrado.
Porque eles, ao longo do tempo, ele sempre tentou levar as pessoas para os extremos. É verdade. E nós temos que buscar o equilíbrio da palavra de Deus. A palavra de Deus é equilibrada. Verdade mesmo. De Mileto, que ele enfrentou esse problema tremendo, ele vai para Tiro e Cesareia como última etapa antes da sua chegada em Jerusalém. O que é que aconteceu? O que é que a gente pode aprender desta passagem dele por Tiro e Cesareia? Pastor Wallace. Ele tinha bem clara a sua missão de chegar em Jerusalém. Ele estava aí seguindo um percurso, ele passa ali por Tiro, ele permanece ali também apenas 7 dias ali. E nessa passagem por Tiro e Cesareia, ele é encenada ali uma espécie de uma parábola viva, né? Porque o profeta Ágabo, ele vem se apresentando ali e ele dramatiza, então, aquilo que Paulo haveria de sofrer em Jerusalém. Ele se ata, né, com umas cintas e tal, preso, dizendo que é aquilo que iria acontecer com Paulo. Então, a igreja, os irmãos que estavam ali, acharam que aquilo fosse uma advertência, mas, de fato, aquilo era uma profecia, né? E Paulo, ele estava determinado a cumprir a sua missão, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Então, a gente pode ver por aqui que nem sempre neste mundo espiritual a gente vai compreender todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas se nós estamos convictos de qual é a vontade de Deus e a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós vamos agir de acordo com aquilo que o Senhor tem nos impressionado e nós vamos fazer aquilo que Ele espera de nós. E Paulo, então, ele estava determinado a isso e ele, então, decidiu seguir adiante, mesmo diante dessa advertência, né? Essa advertência do profeta, né? Sim, Ágabo. Mas ele, assim, eu acho que ele não ficou com medo, ele ficou preocupado, porque até o nosso manual de estudos fala que ele, em nenhum momento da aproximação dele de Jerusalém, ele estava tão triste como agora, ele estava entristecido. Ele sabia que não seriam fáceis os dias dele lá. Exatamente. E também tinha a questão da igreja, né? Se você vê nesse texto, Atos 21, a igreja, sim, ela implora para que ele não vá. Isso mostra que ele tinha um carinho muito grande daqueles irmãos e ele chega a dizer assim, irmãos, olha, vocês estão constrangendo o meu coração. Eu preciso ir, me deixem ir. Eu sei o que eu vou enfrentar lá, mas eu preciso ir. Interessante, onde é que estavam os olhos de Paulo, né? Os olhos dele não estavam focados na dificuldade que ele ia enfrentar, embora ele soubesse disso. Os olhos dele estavam focados em cumprir a missão. Ele sabia que ele tinha que ir a Jerusalém e lá ele teria que dar testemunho público da fé, da pregação, daquilo que ele tinha feito. E os olhos dele estavam focados nisso. Mesmo sendo até constrangido pelos irmãos, ele agradece a preocupação deles, mas ele segue viagem. Exatamente. E isso deve colocar diante de nós, mais uma vez, a consciência que ele tinha, né? A consciência cristã. A vida dele era para servir a Deus. A vida dele era para servir a igreja. Não é? Ele não podia fazer com que o medo, nesse momento, Wallace, tirasse do coração dele a vontade de cumprir o seu objetivo, né? Então, deve ser até uma forma da gente entender que não importa o que a gente esteja passando, não vamos ter medo, vamos confiar. Você pode ter tristeza nesse mundo, mas vamos continuar confiando, não é? Eu me lembrei, inclusive, do verso que nós temos na introdução do nosso manual dessa semana, né, de Atos 20, 24. Lá diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, portanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nossa, bonita coisa essa linda, declaração, coisa linda. Muito profunda, e ela nos faz pensar, né, qual tem sido a minha posição hoje como um arauto da verdade. Eu estou inserido neste mundo tão complexo, como eram aqueles lugares em que Paulo viveu, mas ele tinha uma clara convicção, ele estava consciente da sua missão. E eu e você, como estamos lidando, né, o livro de Atos fala como a história cristã começou, mas ela nos deixa ali uma reflexão, como a história cristã terminará. Verdade. E assim como Paulo, eu, vocês, todos nós podemos ser parte integrantes, né, desta proclamação do Evangelho. Eu só tenho 1 minuto e meio para terminar o programa, mas eu ainda faço essa última pergunta para você, Caio, ainda nessa linha do pastor Wallace. A gente vive dias de muito egoísmo. Quando a gente vê Paulo falando assim, a minha vida não é preciosa para mim, o Evangelho é mais.
Acho que tem muita coisa para a gente aprender ainda. Exatamente. Né? Eu acho que assim, embora a gente perceba que nesse momento ele estava com o coração pesado, mas você vê todas as cartas de Paulo, no próprio livro de Atos, ele era feliz em servir, em cumprir a missão, em cumprir o ministério que Deus tinha para ele. Então eu acho que ele encontrou aqui o prazer em servir a Deus. Ele chega a dizer em Filipenses: aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, com pouco, com muito, em tudo. Então a real felicidade está no serviço a Deus, no serviço ao próximo. Paulo descobriu essa verdade. Felicidade é Jesus. Quando a gente descobre isso, meu amigo, não tem doença, não tem provação que abale o nosso coração. Verdade. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa dessa semana. A gente se vê no próximo programa, na próxima semana, se Deus quiser. Eles estarão voltando aqui para continuarmos conversando sobre a vida do apóstolo Paulo dentro do livro de Atos. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você também tenha uma vida de serviço ao Senhor Jesus, de confiança plena nele e que a vontade do Senhor Jesus seja cumprida e vista na sua vida e na minha também. A gente se vê na semana que vem aqui no programa Lições da Bíblia, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês.